Olá, boa noite, turma. Hoje vamos iniciar falando sobre os princípios da radioproteção. Anteriormente, nós vimos sobre a importância da radioproteção, os efeitos que a radiação ionizante ela pode proporcionar ao corpo humano. E agora vamos entrar na parte, vamos dizer, mais importante da radioproteção, que são os seus princípios. Mas primeiro a gente precisa aí recapitular, né? O que é essa radioproteção. Então, o que é a radioproteção? Conforme a norma da Comissão Nacional de Energia Nuclear, a proteção radiológica ou radioproteção, como vocês já sabem, já entendem, é um conjunto de medidas que tem como principal função proteger o ser humano e seus descendentes contra possíveis efeitos indesejados causados pela radiação ionizante. Então, é graças à proteção radiológica, à radioproteção, que hoje as pessoas, os profissionais, não morrem devido à exposição à radiação ionizante. Não apresentam efeitos, como vocês viram na aula passada. Então, a radioproteção ela é importante, é muito importante, é uma das disciplinas mais importantes do curso da radiologia, certo? Porque é através da radioproteção que vamos nos proteger, né? E vamos proteger aquelas pessoas, os pacientes, os acompanhantes, contra algum efeito indesejado causado por essa radiação ionizante. Assim, na radioproteção, como eu já falei com vocês desde a primeira aula, nós temos uma portaria, certo? Uma portaria que essa portaria ela tem como base esses princípios da radioproteção, tá? Então, a radioproteção ela tem o objetivo de quê? De estabelecer normas e fiscalizar a proteção radiológica é dever do Estado. Então, aqui, a gente sabe que o Estado ele tem dever de quê? De estabelecer normas, leis, fiscalizar, né, a proteção radiológica, visitar clínicas, hospitais, para saber se tudo aquilo imposto na portaria realmente está sendo cumprida, certo? Cumprir as normas e zelar por sua aplicação já é responsabilidade de quem? De todos os profissionais que atuam nessa área. Então, o Estado faz a parte dele, que é de estabelecer normas, leis, entrar aí com a fiscalização, com a vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, né? A Comissão Nacional de Energia Nuclear, para estar aí fiscalizando, né, para saber se esses profissionais eles estão fazendo tudo de acordo com a radioproteção e não está proporcionando algum risco, né, aos seres humanos, às pessoas em volta. Então, o profissional ele tem o dever, tá, de cumprir essas normas, certo? De maneira responsável, dentro da lei, tá bom? Aqui eu coloquei para vocês a linha mesmo de conhecimento, a nível de conhecimento, alguns regulamentos e medidas de proteção radiológica, né? Conhecemos aqui no Brasil a CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, mas em outras partes do mundo existem outras agências, né? Outros setores aí de fiscalização, certo? Temos a primeira, que é a Agência Internacional de Energia Atômica, tá? Com essa siglazinha IAEA. A segunda, ICRP, que significa é a Comissão Internacional de Proteção Radiológica. Temos também a ICRU, que é a Comissão Internacional de Unidades ou Medidas Radiológicas. Então, esses são órgãos que têm a finalidade de supervisionar, de fiscalizar, de resolver todas as questões que envolvam a radioproteção dentro da radiologia, tá? E no Brasil temos a CNEM, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é um órgão de referência, tá bom? Em proteção radiológica e metrologia, tá? E dentro dessa CNEM também faz parte o Instituto de Radioproteção e Dosimetria,
e faz parte dessa Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CENEM, tá? No filme que eu passei para vocês sobre o césio, não sei se vocês lembram e nem se repararam, mas assim que as vítimas, né, do césio começaram a mostrar efeitos da radiação, foram até o médico, né, o físico, ele foi enviado pela CENEM, pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, para estar fazendo, né, aquele teste, né, da radiação, fazendo ali a dosimetria, tá? Então, tudo que acontece aqui no Brasil relacionado à proteção radiológica, a CENEM é o órgão de referência, o órgão responsável, tá? E aí entramos na parte mais importante, né, quando a gente fala em radioproteção, que é a nossa portaria. A portaria 453/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Essa portaria ela vem com o tema Diretrizes de Proteção Radiológica em Radiodiagnóstico Médico e Odontológico. Então, aí a radiologia odontológica, ela também entra nessa portaria 453/98, tá? Então, quais são os objetivos dessa portaria? Porque essa portaria, ela foi criada, né, no ano de 98 pela Secretaria de Vigilância Sanitária, por 3 motivos. Primeiro, para estabelecer os requisitos básicos de proteção radiológica em radiodiagnóstico. Segundo, disciplinar a prática com os raios-x, tanto para fins diagnósticos como intervencionistas. E terceiro, visar a defesa da saúde dos pacientes, dos profissionais envolvidos e do público em geral. Então, a portaria é completa, né? Ela protege não só os profissionais, que atuam na área de radiodiagnóstico, no raio-x, na mamografia, mas também ela se baseia em ensinar, em propor normas para aqueles pacientes também na área, para aqueles profissionais, melhor dizendo, da área de odontologia e da área de intervencionismo, né, que é o arco em C, a radiologia hemodinâmica, tá? Além disso, ela agrega várias pessoas, o profissional, o paciente, o público, né, que entra aí os acompanhantes, também entra aí nessa portaria 453/98, tá bom? Mas qual é o motivo principal dessas diretrizes de proteção? Então, hoje nós sabemos que a radiologia ela é algo universal, né? Em todo lugar que formos, seja no Brasil, na Europa, em vários lugares do mundo, vai existir radiologia, né? Então, a radiologia é algo global, algo mundial. Então, o que acontece? A gente sabe que em cada estado do Brasil, cada povo tem a sua variação linguística, né? Tem pessoas que são do Brasil, mas tem culturas diferentes, estilos de vida diferentes, né? Dialetos diferentes. Então, para poder padronizar, para que todas as pessoas, todos os profissionais da radiologia em todo o Brasil pudessem praticar a proteção radiológica de maneira correta e tudo igualzinho, padrão, eles pensaram em criar essa portaria 453/98, tá? Então, com o aumento, com a expansão do uso das radiações ionizantes na medicina e na odontologia no país, no Brasil, riscos inerentes ao uso da radiação ionizante, e por isso há uma necessidade de uma política nacional de proteção radiológica. Então, eles viram essa necessidade de padronizar, de fazer mesmo uma política nacional de proteção radiológica. Então, todos, não importa se é baiano, não importa se é sergipano, não importa qual lugar você é do Brasil. Você tem que seguir o que diz a norma, o que diz a radioproteção, tá bom? Então, esse foi o principal motivo, tá, para introduzir essa portaria 453/98. E quais são os fatores importantes em proteção radiológica? Então, quando a gente fala em fatores importantes, a gente sempre lembra de 3 fatores, tá? Os 3 fatores
importantes em proteção radiológica. O primeiro é o tempo de exposição. O segundo é a distância da fonte de radiação. E o terceiro, blindagem. Então, esses são os 3 fatores da proteção radiológica, tá? Então, vamos começar falando sobre o primeiro fator, tá? Que é o tempo de exposição. O que significa tempo de exposição? O que significa esse fator básico, de acordo com a portaria? Manter-se pouco tempo junto à fonte. O que é a fonte? A fonte é a ampola, né? É o equipamento que emite radiação. Então, se o profissional ele sabe que vai ter que lidar com radiação ionizante, né, ao longo aí da sua carga horária de trabalho, ele tem que se atentar, ele tem que pensar em realizar o trabalho de uma maneira rápida, mas de uma maneira organizada. Por quê? Porque quanto mais tempo aquele profissional passar, né, perto daquela fonte, sendo exposto, ele pode ter uma probabilidade maior de ter algum tipo de doença, né, de ter o seu sistema de defesa mais fraco, suscetível a algumas patologias, tá bom? Então, o primeiro fator de radioproteção é o tempo de exposição. O que diz esse fator, esse primeiro fator, que deve manter-se pouco tempo junto à fonte? Então, o que isso significa? Que o profissional ele precisa trabalhar rápido, mas de uma maneira organizada, porque se ele trabalhar de uma maneira organizada, prestar atenção no posicionamento, em tudo que ele está fazendo, ele não vai errar aquele exame e ele não vai ter que repetir aquele exame, proporcionando aí, emitindo mais radiação àquele paciente, tá? Então, isso vai ajudar ele a evitar repetições. Quando o profissional ele repete o exame, o que isso significa? Ele vai perder tempo, né? Vai ter aí uma lista de pessoas esperando para ser atendido, ele vai atrasar o processo, ele vai gastar película, filme, que é caro, ele vai perder tempo, ele vai ficar mais exposto à radiação e vai expor aquele paciente a uma radiação que não precisava, tá? Então, esse é o primeiro fator de exposição, tá? É a questão de manter-se pouco tempo junto à fonte. Fazer um trabalho correto, um trabalho rápido, um trabalho organizado, evitando repetições. Qual é o segundo fator? O segundo fator é a distância. Então, o primeiro foi o tempo, segundo a distância. O que isso significa? Distância da fonte de radiação. De acordo, né, com a física, diz que a intensidade da radiação ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, se a distância que a gente tiver daquele equipamento de raio-x aumentar, a intensidade da radiação ela vai diminuir. Então, é sempre o inverso, tá? É bem tranquilo. Então, aqui a gente consegue ver um desenho onde explica isso. Vamos dizer que aqui onde está esse círculo azul e a letra S, é a nossa fonte de radiação, certo? A fonte de radiação X. E aqui é a propagação desse raio-x, tá? Então, o que a gente percebe? Que temos aqui 3 placas, né? A placa A, segunda placa A, tá vendo? E a maior, placa A. A gente percebe que quanto mais essas placas estiverem mais distante, né, desse campo de radiação, menor vai ser a intensidade da radiação, né? A gente percebe que dessas 3 placas que estão aqui, a primeira ela está recebendo mais radiação. Por quê? Porque ela está mais perto da fonte de radiação. Então, a mesma coisa é em relação ao trabalho do profissional em radiologia. Se a distância aumentar, a intensidade da radiação ela vai diminuir, tá? Então, qual é a distância do biombo em relação, né, ao equipamento de raio-x? Ali fica em torno de 2 metros. Então, 2 metros, os físicos viram que é
a distância adequada para que a intensidade da radiação ela seja mais baixa, tá certo? Então, esse é o segundo fator de exposição, obedecendo, como eu falei no outro slide, a lei do inverso do quadrado da distância, tá? Então, aqui fala que a distância, ela interfere na intensidade da radiação e influencia fatores como o tempo de exposição, a MAS e o fluxo de raio-x. Ou seja, a intensidade da radiação, ela decresce, tá vendo? Proporcionalmente ao inverso do quadrado da distância, tá? Então, aqui na prática dessa lei, diz o quê? Que quanto maior for a distância entre o paciente e a fonte de radiação, menor vai ser a intensidade da radiação que chegará até o paciente. Então, é só questão mesmo de lógica da gente raciocinar. Quanto mais perto estivermos da fonte de radiação, mais radiação vamos receber. Quanto mais longe estivermos, menos radiação vamos receber, tá bom? E aqui é só para nível mesmo de conhecimento, aqui é um cálculozinho matemático, onde comprova essa lei física, tá bom? E por fim, chegamos no terceiro fator de radioproteção, que é a blindagem. O que é a blindagem? Consiste na proteção contra os dois tipos de radiações, a radiação primária e a radiação secundária. O que seria essa radiação primária? A radiação primária é aquela radiação que tem mais energia, é aquela radiação central, mais conhecido como raio central, tá? É essa radiação que vocês dominam bastante aí na disciplina de incidências, né, de posicionamento. Então, a radiação primária é o primeiro feixe, é o feixe com mais energia, é o feixe que vai passar diretamente naquela estrutura, naquele órgão do paciente. Já as radiações secundárias são aquelas, né, que ficam em segundo plano, que são aquelas radiações mais conhecidas como a radiação espalhada, tá? A radiação espalhada é aquela que tem uma baixa energia, certo? Que também ela pode proporcionar algo ruim na questão da qualidade do filme, tá? E isso vocês vão ver melhor aí em incidências, né? A questão da importância da colimação. Então, a colimação, não sei se vocês já ouviram falar, já estão tendo incidências, ela fala da importância que a colimação ela tem de diminuir o feixe da radiação, ou seja, diminuir essa radiação secundária, essa radiação espalhada que pode prejudicar na qualidade do filme, tá? Então, a blindagem é o quê? É uma proteção, tá? Contra a radiação primária e a radiação secundária ou radiação espalhada. Então, aqui é só para vocês terem uma noção nessa ilustraçãozinha dos três fatores de radiação, né? Aqui a gente vê um relógiozinho simbolizando o primeiro fator, que é a questão do tempo, né? A gente precisa manter esse pouco tempo junto à fonte. Ou seja, devemos trabalhar de uma maneira rápida, mas de uma forma organizada. Ou seja, a gente vê qual é o próximo paciente que vai entrar. Antes do paciente ele entrar, a gente já separa o tamanho do chassi, já faz a higienização do book mural ou book mesa, já separa os marcadores, tá? Para quando o paciente ele entrar, você já fazer a anamnese e já está tudo já encaminhado, tá? O segundo é a questão da distância. Deve-se manter máxima distância da fonte, né? De acordo com a lei física, o que diz? Quanto mais perto tivermos da fonte de radiação, mais radiação vamos receber. Então, o ideal é que a gente tenha consciência que devemos estar mais distante da fonte. Porque quanto mais aquele paciente ou aquele profissional tiver, né, mais longe daquela fonte de radiação, menos radiação você vai estar sendo exposto. E por último, o terceiro fator, que é a blindagem. A blindagem é de extrema importância. A blindagem podemos encontrar onde? Podemos encontrar nas salas de radiologia, né? Na sala de mamografia, na sala de densitometria óssea, na sala de odontologia, na sala de tomografia.
todas essas salas, elas precisam ser revestidas, precisam ser blindadas com chumbo, com uma espessura grande, que é o físico médico, né, que é habilitado para fazer esse cálculo. Então, a blindagem vai nos proteger da radiação ionizante, tá? Então, esses foram os 3 fatores da radioproteção. Mas existem outros 3 que nós chamamos de princípios básicos da radioproteção. Então, não confunda. Fatores é uma coisa e princípios é outra, tá? Fatores da radioproteção é tempo, distância e blindagem. Princípios básicos de radioproteção também são 3, mas são bem diferentes. Primeiro, justificação da prática. Segundo, otimização da proteção radiológica. Terceiro, limitação de dose. Então, o que significa cada princípio? Vocês precisam saber. A portaria, a radioproteção é algo que vocês não devem estar gravando. Vocês precisam aprender, saber de cor salteado, tá bom? Também é um dos assuntos que cai muito, gente. Cai muito em concurso. A portaria, ela cai demais em concursos públicos. Por quê? Porque é algo extenso, né? São normas, é algo que muitos profissionais, muitos estudantes acabam não estudando tão bem por achar muito difícil. Então, é algo que eles cobram demais, cobram muito, tá? Então, bora lá. Vamos agora ver a diferença, né, desses 3 princípios e a sua importância. Então, vamos começar pelo primeiro. O primeiro princípio, a justificação da prática, ou justificativa da prática. O que significa esse princípio básico da radioproteção? A justificação estabelece que nenhuma prática deve ser autorizada a menos que se produza suficiente benefício para o indivíduo exposto, de modo a compensar o detrimento que possa ser causado pela radiação. Então, eu coloquei exatamente de como está escrito na portaria. Por quê? Para vocês já se habituarem na escrita, tá, da portaria, certo? Então, é preciso entender. Então, o que significa essa justificação da prática? Primeiro, ela diz que nenhuma prática ela deve ser autorizada, a menos que se produza suficiente benefício para o indivíduo exposto. Então, vamos pensar. Quem é o profissional responsável por passar exames de imagem? O médico, exatamente. O médico é o único profissional habilitado para passar exames de imagem. Um fisioterapeuta não é habilitado, um nutricionista não é habilitado, um biomédico não é habilitado. Somente médicos. Médico ortopedista, médico nutrólogo, certo? Médico é o profissional habilitado, o profissional correto para passar exames de imagem. Então, sempre quando a gente estiver, né, vocês estiverem aí no campo de estágio, quando começar a estagiar, quando começar mesmo a conhecer todas as áreas, a trabalhar na área, vocês têm que ter na mente. A primeira coisa que tem que fazer é olhar a solicitação médica. Você vai olhar a solicitação médica e você vai ver o nome e o carimbo. O carimbo vai ver se realmente foi um médico que solicitou esse exame. Se não foi um médico, você não pode realizar o exame. Porque quando a fiscalização ela passar na clínica, no lugar onde você está, e ver que foi aceita uma solicitação onde não foi o profissional habilitado, onde não foi o médico, vai pegar mal para você, certo? Então, a justificação da prática, ela estabelece que nenhuma prática deve ser autorizada. Agora a segunda parte, a menos que se produza suficiente benefício. Então, o que isso significa? Que quando um médico ele passa um exame de imagem, ele passa uma tomografia ou ele passa um raio-x, o que isso significa? Que o benefício daquele paciente está
fazendo esse exame, está sendo exposto à radiação, deve ser maior do que algum malefício, tá bom? Então, a justificação da prática diz isso, que o benefício tem que ser maior do que o malefício. Então, quem está aí anotando, vou repetir mais uma vez. O benefício daquele paciente está sendo exposto à radiação, fazendo aquele exame de imagem, tem que ser maior do que o malefício, tá bom? Então, esse é o primeiro princípio básico da radioproteção. Então, dentro dessa justificação da prática, desse primeiro princípio, a gente precisa entender duas coisas. Primeiro, a questão da solicitação médica. Então, solicitação do médico. Somente o médico ele pode passar exames de imagem. E segundo, o benefício tem que ser maior do que os riscos. Mesmo a gente sabendo que a radiação ionizante pode proporcionar, sim, efeitos ao corpo humano, quando passados de um limite, a gente precisa entender que também é importante fazer exames de imagem, que pode e que está e que sempre vai salvar vidas, né? Quantas pessoas aí com sintomas fizeram exames de imagem, conseguiram fazer um tratamento de uma maneira precoce, né? Bem rápido e conseguiram ser curadas. Então, o benefício tem que ser sempre maior do que o malefício. Para vocês conseguirem entender mesmo realmente esse princípio básico, eu trouxe aqui também uma ilustraçãozinha, um exemplozinho para vocês nunca esquecerem, onde fala sobre essa justificação da prática, né? Aqui nessa primeira imagem, a gente consegue observar uma menininha, né? Provavelmente ela tem um câncer, vamos dizer que ela tem um câncer nos ossos, certo? Ela tem um câncer nos ossos, ela faz quimioterapia e radioterapia. Só que o médico dela, o médico radioterapeuta, o médico oncologista, eles precisam de exames de imagem para ver se o corpo dela está reagindo aos tratamentos, à radioterapia e à quimioterapia. E aí eles precisam passar um exame de imagem. Só que aí eles pensam, tem a tomografia computadorizada, que pode me mostrar o que eu quero, né, a questão dos ossos, e tem também a cintilografia óssea, que é um exame de medicina nuclear. Mas a gente sabe que se for comparar a tomografia e a cintilografia, né, em relação à quantidade de radiação, a cintilografia ela ainda proporciona uma maior dose, porque trabalha com radioisótopos, né, com uma radioatividade. Mas os médicos têm consciência que o que vai dar mais informações é a medicina nuclear, é a cintilografia. E aí eles decidem e pedem uma cintilografia óssea para conseguir ver, né, como é que está aí o encaminhamento, o andamento do tratamento, tá? Então, o que isso nos mostra? Que mesmo a medicina nuclear emitindo uma alta radiação, o benefício dessa menininha estar fazendo um exame completo, um exame que vai dar muitas informações aos médicos, é maior do que ela fazer na tomografia, tá? Então, é sempre pensar nisso. O benefício é maior do que o malefício. Essa menininha, mesmo fazendo quimioterapia, mesmo fazendo radioterapia, mesmo sendo uma criança, o melhor exame no quadro dela é a medicina nuclear, porque vai dar mais detalhes do que qualquer outro exame. Então, isso mostra que o benefício, sim, ele é maior do que aquele malefício, do que aquela quantidade de radiação que a menina ela vai ser exposta, tá certo? Então, esse é o primeiro princípio. Então, o que levar em conta? Aqui só para recapitular. Esse primeiro princípio devemos levar em conta o benefício real para a saúde do indivíduo, em comparação ao detrimento ou ao sofrimento que a radiação ela pode causar ao paciente, avaliar alternativas de diagnóstico com o mesmo objetivo, mas que envolvam menos ou nenhuma exposição às radiações ionizantes. Então, a gente pode pensar agora em outro exemplo. Vamos dizer que uma mulher grávida de 7 meses, ela sofreu um acidente de carro.
E aí o médico avaliando ela, fala que provavelmente ela quebrou algumas costelas e que precisa ver como é que o bebê ele está. E aí tem algumas escolhas. Faz um raio-x, faz uma tomografia ou faz uma ressonância. Aí a gente já pensa, raio-x não vai ser tão preciso, né, em mostrar o feto, porque raio-x é um exame que é para mostrar mais a parte óssea, né, e também não apresentem cortes, né. Já a tomografia, ela vai proporcionar o exame em cortes, né, cortes seccionadas, mas a quantidade de radiação é muito, muito, muito mais alta que o raio-x. Então, isso vai acabar prejudicando a criança, o feto. E, por último, temos a ressonância, que é um exame que vai proporcionar imagens em cortes, é um exame que tem uma alta sensibilidade, principalmente para mostrar o feto, as partes moles, e é um exame que não emite radiação ionizante. Então, qual dos três exames é a melhor alternativa? A ressonância. Então, quando pensa no melhor exame, está cumprindo o primeiro princípio da radioproteção. Sempre visar o benefício. O benefício tem que ser maior do que aquele malefício. Segundo princípio é a otimização da proteção radiológica. Então, otimização. O que significa otimização? Quando a gente pensa em otimização, a gente sempre pensa em algo otimizado, né? Algo que foi revisado, algo correto. Então, o que significa na área da radiologia? Otimização da proteção radiológica. De acordo com a portaria, diz o seguinte: estabelece que as instalações, né, os setores, as clínicas de radiologia e as práticas devem ser planejadas, implantadas e executadas de modo que a magnitude das doses individuais, o número de pessoas expostas e a probabilidade de exposições acidentais sejam tão baixas quanto razoavelmente exequíveis. Gente, é dessa forma mesmo, tá? Que está descrito na nossa portaria, com essas mesmas palavras. O que isso significa? O que significa tão baixo quanto razoavelmente exequíveis? Tão baixo como se não existisse, tá? Então, essa otimização da proteção radiológica diz que tudo da área da radiologia, as instalações, as práticas dos profissionais, tudo precisa ser planejada, precisa ser implementada e executada com o objetivo de quê? De que as doses de cada pessoa, o número de pessoas expostas e a probabilidade de quê? De acidentes sejam tão baixo a ponto de não existir. Então, sempre tem que pensar nas instalações, no melhor equipamento, no melhor profissional, visando diminuir essa probabilidade de acidentes, de doses elevadas, tá? Então, é isso que diz o segundo princípio da radioproteção, tá? Então, quando a gente fala em otimização da proteção radiológica, a gente está falando de instalações, de sala, de blindagem, de equipamento, tá? De EPIs. Tudo isso está dentro da otimização da proteção radiológica. Tudo tem que ser o quê? Otimizado. Tudo tem que estar funcionando da melhor maneira, tá? Então, letra A seleção adequada do equipamento e acessórios. Então, você já tem consciência que na radiologia os equipamentos são extremamente caros, são equipamentos que precisam passar, né, por monitoramento, por calibração, tem que passar por manutenção, tem que ter um controle de qualidade para que o equipamento possa funcionar da melhor maneira possível, né? Para que não possa prejudicar aquele paciente, trazer riscos àquele paciente, tá? B, os procedimentos de trabalho. Então, o paciente ele precisa sempre ter confiança naquele profissional.
O profissional, ele precisa fazer as coisas de uma forma correta. O profissional tem que saber os fatores, tem que saber o que diz os princípios. Deve evitar repetir exames, tá bom? Então, os procedimentos do trabalho também tá dentro aí da otimização. Letra C, a garantia da qualidade. Como eu já falei, todos os equipamentos, tudo que nós compramos hoje de tecnologia, tem que passar por manutenções. Se não passar por manutenções, aquele aparelho, né, aquela tecnologia não vai funcionar para sempre, né? E letra D, os níveis de referência de radiodiagnóstico para pacientes. O que significa níveis de referência? O KV, o NAS, certo? Posicionamento correto, que são pontos que vocês, né, vão aprender ou estão aprendendo muito aí em incidências, tá bom? Otimização da proteção radiológica. Então, o que deve levar em conta? Então, deve levar em conta o quê? Selecionar adequadamente a técnica e os acessórios para a realização do exame. Então, se for um paciente que entra para fazer, vamos dizer, joelho, certo? Ele vai fazer joelho esquerdo e direito. A gente sabe que os órgãos genitais, você já tem noção que os órgãos genitais são órgãos muito sensíveis à radiação. Então, o que seria correto você fazer? Você pegar o saiote, o protetor, né, de gônadas, o protetor genital, para colocar naquele paciente, para que aquele órgão não seja exposto sem necessidade àquela radiação, né? Além disso, selecionar a técnica de maneira adequada, o KV e o MAS adequado. Então, isso está dentro do segundo princípio da radioproteção, da otimização. Então, outra coisa que deve levar em conta, ó, as restrições de dose para o indivíduo que colabore conscientemente de livre vontade, fora do contexto de sua atividade profissional, no apoio e conforto de um paciente durante a realização do procedimento radiológico. Então, o profissional, ele precisa sempre, né, estar observando o paciente. O paciente, ele precisa estar fazendo o exame de livre e espontânea vontade. Ele precisa ficar confortável, mesmo que tenha vários posicionamentos que são chatos mesmo para o paciente ele estar fazendo, mas você como profissional tem que sempre visar ali o conforto daquele paciente e também um exame aí de qualidade, tá bom? O terceiro e último princípio é a questão da limitação de dose, tá? O que significa a limitação de dose? Limitação vem de limite. Então, a grosso modo, diz limite de dose. Vocês já viram que a radioproteção, ela tem a função principal de estabelecer os limites de dose, né, para a segurança tanto do profissional como daquele paciente. Então, o que diz a portaria sobre esse princípio? Os limites de dose individuais são valores de dose efetiva ou de dose equivalente estabelecidos para exposição ocupacional e exposição do público, decorrente de práticas controladas cujas magnitudes não devem ser excedidas. Então, o que aqui diz? O que esse parágrafo diz sobre limitação de dose? Que os limites de dose são limites individuais, ou seja, para cada indivíduo, né? E são limites de dose, ou seja, valores de dose efetiva e dose equivalente. Vimos isso logo nos primeiros slides. Dose efetiva significa o quê? A dose total do corpo. Dose equivalente é quando equivale a uma estrutura ou uma parte do corpo. Por exemplo, dose para a tireoide, dose para o cristalino, certo? Então, os limites de dose individuais são valores de dose efetiva ou dose equivalente. E esses limites de dose são estabelecidos somente para o profissional? Não. São estabelecidos para exposição ocupacional, o paciente, e exposição do público, né? Ou melhor dizendo, exposição ocupacional profissional e exposição do público, que são os pacientes, tá certo? Onde é que ainda diz:
cujas magnitudes não devem ser excedidas. Se tem um limite, não pode exceder aquele limite, não pode passar daquele limite, tá bom, gente? E aqui temos uma tabelazinha onde ela fala, né, por si só sobre essa limitação de dose, também chamado de princípio Alara, tá bom? Então, o princípio da limitação de dose, também conhecido como princípio Alara. Então, aqui a gente consegue visualizar algumas colunas, né? Temos 4 colunas. A primeira é relacionada à grandeza, que vocês já sabem, que é dividida em dose efetiva, o corpo todo, e dose equivalente, equivale a algum órgão, alguma estrutura. Aqui vem a segunda coluna, o órgão. Dose efetiva está em branco porque não é somente a determinados órgãos, tem a ver com o corpo todo, um conjunto de órgãos. Já a dose equivalente, a gente consegue visualizar que tem o cristalino, que são os olhos, que é um órgão, a pele, que é um outro órgão, e por fim, mãos e pés, ou seja, extremidades. E aqui vem o limite de dose para o indivíduo ocupacionalmente exposto, né, que é o profissional, e o indivíduo do público, né, são as pessoas, os pacientes, certo? Então, vamos ver? Aqui vem a dose efetiva. A dose efetiva, que é a dose, né, do corpo todo, para o profissional. Quanto é que o profissional pode receber? Né? Qual é o limite? Até 20 milisievert, certo? Até 20 milisievert ele pode receber. E o paciente, até 1 milisievert. Em relação à dose equivalente do cristalino, quanto é que os olhos, o cristalino, ele pode receber, né, em relação ao profissional? 150 milisievert. E ao paciente, 15 milisievert. Em relação à pele, quanto é que o profissional ele pode receber? 500 milisievert. E o paciente, 50 milisievert. As extremidades, mãos e pés, quanto é que o profissional ele pode receber? 500 milisievert. E o público, 50 milisievert. Para ficar mais fácil aí de decorar, né, de entender, é só vocês repararem que sempre o profissional é maior, lógico, né, porque é o profissional que está trabalhando, então ele vai se expor bem mais ao paciente. Então a gente percebe que é só retirar o quê? Os zeros, tá vendo? Então 150 tirando zero, o indivíduo fica 15. 500 tirando zero fica 50. 500 o profissional e o paciente 50, tá? É só um pontozinho para vocês conseguir memorizar aí, conseguir gravar, tá bom? Então, gente, esses foram os princípios básicos de radioproteção, tá? Então, os princípios são 3. Justificação da prática, né? A questão da solicitação médica, a questão do benefício ser maior do que aquele malefício. O segundo, a otimização da proteção radiológica, que é voltado mesmo à sala, aos materiais, né, os EPIs, ao controle de qualidade, a garantia de qualidade, os procedimentos de trabalho, o KV, o MAS, onde mostra que tudo que for fazer na instalação, no processo de trabalho, tudo deve ser planejado, controlado, feito de uma maneira correta, para que tenham bons resultados. E, por último, a limitação de dose, onde diz que existem limites de dose para o profissional e também para o paciente, e que devem ser cumpridos. Não podem, não devem ser excedidos, tá? E aqui a gente consegue ver, né, nesse quadrozinho, a quantidade, o limite de dose imposto aí pela Portaria 453/98, tá bom? Então, a gente fica aqui nessa aula de hoje. Semana que vem eu dou continuidade a esses princípios da radioproteção.